paz do Senhor, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Hoje trataremos de um tema bem delicado e específico, a qual tem assombrado grande parte da nossa sociedade. Dentro daquilo que tenho vivido e vivenciado nos meus dias, eu tenho se encontrado e se deparado com muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com crise de ansiedade, pessoas que têm tentado triunfar sobre isso e não têm conseguido êxito, não têm conseguido vitória. E hoje, através das Escrituras Sagradas, pelo poder do Evangelho, eu quero ser instrumento de Deus para que essa situação seja transformada na sua vida. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que mais possui pessoas ansiosas. Segundo a OMS, 9,3% da população brasileira é ansiosa. Então, dentro das estatísticas da OMS, a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo. Então, dentro daquilo que nós temos visto no nosso dia a dia, temos tido essa percepção e temos contemplado, temos visto pessoas sofrendo com esse transtorno. Até alguns dias atrás, algumas pessoas têm procurado mentoria para se tratar a respeito do assunto, perguntando se é uma falta de Deus, perguntando se é pecado. Então, eu não vejo a crise de ansiedade como um pecado, tá? Mas eu tenho certeza que pelo poder do Evangelho, à luz das Escrituras Sagradas, com o poder de Deus, nós podemos vencê-las. Então, se você tem algum parente, algum amigo, qualquer conhecido que tem sofrido de ansiedade, já compartilhe esse vídeo, já mande esse vídeo para que você possa ser instrumento de Deus, que eu tenho certeza que com a graça do Senhor nós estaremos levando a cura para outras pessoas. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma pré-ocupação daquilo que ainda não aconteceu. A crise de ansiedade é um transtorno psicológico a qual tem surgido e se destacado no meio da nossa sociedade, como nós temos dito, devido pessoas ansiosas se preocupar com problemas que não aconteceu ou que nem vai acontecer antes do tempo. A maior causa, ou seja, as causas que ocasionam a crise de ansiedade são pessoas que não superaram traumas, que passaram no passado, que passaram na sua vida, viveram no passado e ao olhar algumas circunstâncias no futuro, elas têm medo de viver novamente esses traumas, de pessoas que sofreram algum estresse, ou tem passado por alguma situação difícil e tem medo de viver algo pior. Por exemplo, dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu pude ver a minha esposa tendo algumas crises de ansiedade. E da onde surgiu a crise de ansiedade dela? A crise de ansiedade da minha esposa, ela pegou Covid no período em que estava morrendo muita gente. Algumas pessoas queridas por nós acabaram que falecendo através do Covid, e uma circunstância em que essas pessoas viviam era assim: elas estavam bem, no outro dia complicava a doença e acabava falecendo. Então a esposa passou pelo Covid com esse pensamento: eu estou bem, mas qualquer momento pode acontecer como aconteceu com fulano, eu posso piorar. Então, essa crise de ansiedade que surgiu na minha esposa foi decorrido ao Covid, em se preocupar com algo que não aconteceu, com algo que não estava acontecendo. Então, esta síndrome, esse transtorno, vem decorrido de pessoas que têm medo de passar por algumas circunstâncias que não estão passando ou que nem vai passar, mas está se preocupando sem motivos. Então, essas são as causas do transtorno de ansiedade, de crise de ansiedade.
E através da luz das Escrituras Sagradas, nós vamos destacar algumas coisas que nos vai ajudar a vencer a ansiedade, que vai nos ajudar a vencer a crise de ansiedade. O primeiro tópico a ser tratado, eu quero enfatizar aqui o livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, onde o sábio Salomão diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Olha aí, a ansiedade deixa o homem abatido. Sabemos já o que é a ansiedade, é você se preocupar com algo que não aconteceu, com algo que nem está por vir. É você ocupar a sua mente, ter medo de algo que existe a hipótese, ou às vezes nem existe a hipótese de acontecer. E isso deixa o homem abatido, deixa o ser humano abatido. Mas uma boa palavra alegra o seu coração. Então, o primeiro passo para se vencer a ansiedade é você ouvir uma boa palavra para ter o seu coração alegre. O que isso significa? Em alguns dos meus vídeos aí no meu canal, eu postei a respeito do poder que tem as palavras. A verdade é que o sábio Salomão ele também diz que na língua está o poder da vida e da morte. Ou seja, através das nossas palavras nós temos o poder de levar vida e morte. E isso é um poder que está nos lábios, na língua de todos. E cotidianamente, em nossa rotina, nós nos relacionamos com pessoas distintas. Diante desses relacionamentos, ouvimos palavras diferentes. E alguns efeitos, essas palavras, essas conversas surgem em nós. Então, o primeiro passo para se vencer a ansiedade é saber quem você ouve. É saber aquilo a qual você dá ouvido. É saber com quem você vai conversar, saber com quem você vai se relacionar. Existem algumas conversas, algumas palavras de morte que é semeada em nossa vida cotidianamente e nós temos absorvido essas palavras. E ao absorver palavras contrárias, palavras negativas, palavras que não somam, a nossa ansiedade elas aumentam. A nossa ansiedade, para quem não tem, para quem não tem ansiedade, ela pode nascer através de uma palavra contrária, através de uma palavra de morte. Para quem já sofre de ansiedade, pode intensificar a ansiedade. Então, o primeiro passo para se vencer a ansiedade é você ouvir uma boa palavra que alegra o seu coração. E para ser mais específico, é você se relacionar com quem semeia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma, liberta, restaura, cura e conforta. E um maior conselho que eu deixo em cima disso é o quê? É que muitas pessoas lançam palavras contrárias, muitas pessoas lançam palavras de morte, palavras que angustiam, palavras que nos trazem a ansiedade. Mas essas palavras não podem ser absorvidas e retidas por nós. O que nós devemos receber é a palavra de Deus, porque a única palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. A palavra do homem, a palavra de morte, a palavra contrária pode entrar num ouvido e sair pelo outro. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra e surgem os seus efeitos. Então, se a palavra de Deus tem sido semeada na sua vida, receba em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é a única palavra que tem poder sobre você. Segundo passo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É um conselho de Jesus, irmãos. Jesus, no contexto de Mateus capítulo 6 aqui, ele começa falando a respeito das aves que não semeiam, mas Jesus diz que elas não passam necessidade. Ele fala a respeito dos lírios do campo, que tem uma vestimenta maravilhosa, que nem mesmo Salomão, em sua grande glória, se vestiu como os lírios do campo, e não fizeram nada para que isso acontecesse. O que Jesus está dizendo
é que todas as preocupações do nosso dia a dia, como se vestir, beber, o que comer, as nossas necessidades, Jesus está dizendo que Ele cuida por nós. Aí, enfatizando mais a respeito do cuidado do Senhor pelas nossas vidas, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se a ansiedade é causada por aquilo que você preocupa antes mesmo de acontecer, é o medo que surge dentro do seu coração quando de repente você é mandado embora do seu trabalho, quando de repente o dinheiro está curto e você olha para a circunstância, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Então essas são uma das causas da ansiedade. Mas a palavra nos ensina o quê? A lançar sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, é interessante você dar ênfase nisso, porque a confiança em Deus, ela deve ser ressaltada quando as coisas já não estão mais também em nosso controle, mas no controle de Deus. Às vezes nós temos o hábito de falar que confiamos em Deus, que temos confiança em Deus, simplesmente porque as coisas estão em nosso controle. Mas quando as coisas fogem de nosso controle, acabamos vendo que não existe confiança nenhuma. Então entenda uma coisa, ainda que as coisas tenham fugido de seu controle, Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida, Deus cuida em todos os detalhes de você. Então não se preocupe, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Ou seja, a ansiedade então, partindo do princípio que ela é uma preocupação do futuro, ou seja, quando existe um medo, quando existe um receio de acontecer algo, nós devemos também enfatizar algo, que é o quê? Quando Deus nos chama, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos entrega um destino, Ele nos entrega um propósito. E diante deste propósito estabelecido por Deus, nós conseguimos enxergar além daquilo que os nossos olhos carnais enxergam. Ou seja, quando nós criamos um relacionamento com Deus a ponto de entender e compreender aquilo que Ele tem preparado para nós, nós vamos enxergar além da circunstância que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos enxergar o nosso destino e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O que eu quero dizer com isso? Que quando você entende o seu destino, que quando você entende o seu propósito, você está compreendendo aquilo que Deus está preparando para você, aquilo que Deus tem reservado para você. E entendendo isso, você vai compreender o quê? Que não importa o que você esteja passando hoje, não precisa se preocupar, não precisa ter receio, não precisa ter medo, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você e vai fazer que o propósito se cumpra na sua vida, que o destino a qual Ele traçou na sua vida vai se concretizar, independente das circunstâncias, independente das probabilidades, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Então, Ele tem cuidado de vós. Não se preocupe, não tenha medo, não fica ansioso, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então, entenda isso. Se você entender essas palavras, eu tenho certeza que você vai vencer esse transtorno, eu sei que você vai vencer essa prova, você vai vencer a ansiedade em nome de Jesus. Ouça boas palavras, palavras positivas, palavras que te aproximam de Deus, palavras que te aproximam do propósito de Deus, da vontade de Deus. Compreenda aquilo que Deus tem te destinado, aquilo que Deus tem reservado para você, porque quando você compreender tudo isso, não vai ter espaço mais para medo, não vai ter mais espaço para receio, não vai ter mais espaço para preocupação, porque você sabe que Ele está cuidando de todos os detalhes. Amém? Então, lance essa palavra para alguém que tem sofrido de ansiedade, alguém que tem passado por esse problema, que eu tenho certeza que a vitória é certa em nome de Jesus.